o milagre e as bênçãos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a parábola do joio. Antes de eu entrar, quem estava aqui presente quando eu preguei sobre a parábola do semeador? Quem estava presente? Os irmãos todos estavam presentes, né? Deixa eu só dar uma recapitulada rapidinho sobre o que a gente pregamos. Jesus, ele iniciou as suas parábolas falando sobre o reino de Deus. E ele disse que o reino de Deus é comparado a algumas coisas. E a primeira coisa que ele vai enfatizar aqui é ao semeador que saiu para semear. Né? Ele disse que ele sai e ele lança a semente. Quando ele lança a semente, ela cai em 4 tipos de solo. Onde é o Raimundo? Baixa um pouquinho o microfone para mim. Ela cai em 4 tipos de solo. O primeiro solo é o solo à beira do caminho, que logo vem as aves, comem, né, aquilo que foi semeado. Depois ela cai no meio dos espinhos. Depois cai no meio das pedras e depois cai numa terra boa. E a Bíblia vai dizer que a beira do caminho é quando a pessoa ouve a palavra, mas ela não entende aquilo que está sendo pregado. Vocês não estão ouvindo bem? Tá? Amém. E não consegue entender a mensagem. E quando ele não entende a mensagem, logo o inimigo vem com as suas dúvidas, né? E tira do coração das pessoas a mensagem que foi semeada. Então essa nem nasce. Mas Jesus falou que também tem uma que é no meio das pedras, pedregais. E quando chega no meio das pedras, ela até nasce a semente. Só que aí, como não tem muita terra, pedra, então quando bate o sol, vem as lutas, os problemas, a semente acaba morrendo, né? Então Jesus fala do primeiro que não nasceu, o segundo que nasce, mas não tem raiz, não tem estrutura, e por causa da luta, do problema, da dificuldade, a pessoa acaba desistindo da fé, porque ele encontra muita diversidade na caminhada. Mas ele vai falar da terceira terra, que é os espinhos, e esse é o problema. Por quê? Porque diferente da beira do caminho, que a pessoa não entende, então se desvia ou não aceita Jesus. Diferente das pedras, que a pessoa aceita, mas por causa da luta, ele abre mão de seguir a Cristo. No meio dos espinhos, a Bíblia vai dizer que a semente nasce. Ela tem raiz, ela tem estrutura. Só que os espinhos crescem mais do que ela. Então o espinho vai sufocar aquela planta. E ela vai estar viva, ela vai estar ali, plantada, só que ela não vai conseguir produzir. Ela não vai produzir por quê? Por causa dos cuidados do mundo, por causa das coisas da terra. Fala do tipo de crente que dentro da igreja, ele é crente, ele é 10 anos crente, 15 anos, é um servo de Deus, é uma serva do Senhor. Só que as preocupações com as coisas do mundo não deixa ele prosperar, não deixa ele produzir, não deixa ele ganhar fruto, não deixa ele crescer no Evangelho. Então a Bíblia diz que por causa dos espinhos, ele não vai desenvolver. Mas aí tem a boa terra. Essa não tem impedimento nenhum. A terra é boa, é adubada, é molhada. Então essa nasce, cresce e produz. Uns produz 30, outros 60, outro até 100 por um. Então quem tem ouvido, ouça o que Jesus falou. Então aqui Jesus inicia com 3 parábolas. Na verdade ele começa com 4 parábolas, mas 3 parábolas, elas são fundamental para o início da caminhada. Primeiro, a do semeador, que na verdade é a parábola mais do solo do que da semente, que a semente é uma só, que é o Evangelho. Desculpa. A segunda é o joio e o trigo. E a terceira é o grão de mostarda. Então, primeiro Jesus fala da palavra que é semeada para todo mundo.
ser sobre o grão de mostarda. Olha, irmão, sobre fé, se você quer aprender alguma coisa sobre fé, terça-feira nós vamos falar sobre isso. Né? Jesus usou uma expressão, deixa eu só dar um spoiler aqui. O que Jesus falou sobre a fé e o grão de mostarda? O que o irmão lembra? Quem que lembra o que ele falou? A fé tem que ser o quê? Qual? Do tamanho do grão de mostarda. Alguém tem outra opinião? Jesus falou que a fé tem que ser? Não é para tomar. A fé tem que ser? Quantos concordam que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda? Não, essa é a expressão. Quantos concordam com isso? Eu concordo. Você concorda? Quem mais concorda? O Eliane concorda? Quem mais concorda? Que a fé tem que ser do tamanho, não, é normal. É porque a gente fala isso. Não é todo mundo fala isso. Sua fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Né? Terça, eu vou responder terça-feira. Do tamanho é igual. Ah, aí, ó. Agora já veio. Tem que ser como, né? É Igual. Com como. grão de mostarda. Diferente do tamanho. Então, que ele produz, né? é uma semente pequenininha, você lança na terra, mas ela tem a raiz, ela vai desenvolver, vai crescer, vai ficar grande e aí ela vai produzir. Então não é o tamanho, é a qualidade ou o jeito. Você viu como é que vai ser interessante terça-feira? Então vamos trazer muita coisa sobre fé. Porque tem gente que acha que a fé é algo grande. Não, ela não tem que ser grande. Então tem que ter qualidade. Vamos depois. Então vamos aqui. Então Jesus hoje falou sobre o joio e o trigo. Mateus capítulo 13. Vamos ler aqui no telão mesmo, né? Quem quiser acompanhar pelo telão. Evangelho de Mateus capítulo 13. A partir do versículo 24. E é de suma importância. Mateus 13. Me assustei agora. Eu bati no 13 e não apareceu o 24, eu falei, vai. Amém? Então aqui nós entendemos que logo após ele falou do semeador, ele traz três parábolas conjuntas. Ele traz o semeador, o grão de mostarda e a parábola do grão, né, do joio e do trigo. Então a segunda é a do joio. Então diz assim, propôs ler outra parábola, dizendo, o reino dos céus. Propôs outras palavras, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola, aqui, vamos parar aqui no celeiro. Então aqui, Jesus ele começa a dizer, olha, um homem foi lá, o dono, né, da terra, do campo, ele vai lá e resolve comprar a melhor semente que o dinheiro pode comprar. Ele vai lá e compra a melhor semente que existia, né? naquela ocasião. Ele compra a melhor semente. E esse homem pega e vai lá e prepara
acharam o trigo. E começaram então a cultivar o trigo. Só que era muito comum, por exemplo, você tem a sua propriedade, sua terra lá, você vai e planta trigo. Aí tem seu vizinho que não vai muito na sua cara, ele vai lá no meio da sua semente, quando você semeia, e joga um pouco de joio lá no meio. E aí, quando nasce o joio junto com o trigo, o que acontece? Dá para você ver a diferença entre o joio e o trigo ali. E aí, o que o camarada fazia? Ele ia lá para arrancar o joio. E aí, como a raiz do joio ela cresce mais, ela se fecha mais, ela vai e gruda no pé do trigo. Quando você arranca o joio, você acaba arrancando o trigo também, então o prejuízo era muito grande. Aí Jesus, a Bíblia diz que esse homem, quando nasceu essa plantação, e ela cresceu e frutificou, e aí começa a ver a diferença entre o joio e o trigo, porque a única diferença do joio e o trigo é que eles crescem bem. Só que na hora que produz e ela começa a amadurecer, o joio continua verde. Mas o trigo, ele vai ficando amarelo, da cor da palha. E aí ele curva um pouquinho, mas o joio continua pendendo ali para cima. Então tem muita gente que nessa hora, ele ia lá e arrancava o joio da terra. Quando você arranca o joio da terra, o que vai acontecer? Automaticamente, é inevitável você arrancar um pé ou 2 ou 3 pés de trigo juntos. Por exemplo, quando você planta a sua cebolinha, né, a sua horta, e aí começa a nascer um mato, tem gente que vai com todo carinho e arranca, né? Mas tem gente que já mete a mão e puxa, aí já arranca salsinha, cebola, pimentão, arranca tudo. Então assim, a diferença é a raiz, que a raiz do joio, ela se espalha mais, se entrelaça mais, e provavelmente nessa questão, ela vai grudar no pé de trigo. Se você puxa, já viu quando você tira algum tipo de mato, que não sai só o mato, sai um monte de terra junto assim? Então tudo que tem em volta ali é danificado. Então a ideia daqueles trabalhadores era, vamos tirar esse joio? Não, deixa ele crescer. Mas qual que é o problema do joio crescer junto com o trigo? Porque é simples. O mesmo sol que bate no joio, bate no trigo. A mesma água que você joga no trigo, cai no joio. Os mesmos adubos. O que acontece? Só que joio é joio, trigo é trigo. Uma coisa, né, não vai se movimentar por causa da adubação. Mas o ruim do joio no meio do trigo é que ele suga toda a energia que tem na terra. Todo o adubo que você coloca para ajudar o trigo, você também está beneficiando o joio. Isso não vai mudar o fato, porque uma vez nós estávamos aqui na igreja, nós estávamos trabalhando aqui, eu não lembro quem estava comigo, mas tinha alguém aqui da igreja aqui com nós. Aí tinha um pastor aqui, nós estávamos conversando, falando sobre o joio e o trigo. Mas ele diz assim, que o joio, se ficar muito tempo perto do trigo, o joio acaba virando trigo. E eu comecei a rir, mas isso é impossível. Ele, não, mas é porque lá no Paraná, quando a gente plantava trigo, e aí tinha um joio lá, aí passava anos o joio, ele virava trigo, mas a colheita do trigo é o quê? 3 meses, né? Eu acho que é 3, 4 meses. Como é que passou anos o joio? Não tem condições. Aí ele viu a bola fora que ele deu, aí ele saiu, mas é assim, um dia eu te provo. Eu lembro que pregou uma vez aqui que o pastor pega a vara e quebra o pé da ovelha para obedecer. Aí eu falei para isso, não, tudo bem, vamos voltar para o joio aqui, que é interessante. Nesses dias teve uma pessoa, eu não sei bem quem é, mas ele criou, ele trouxe esse vídeo aqui, deixa eu tentar. Bom, Raimundo, eu acho que eu estou com. Deixa eu conectar aqui, que a fala dele é muito importante. Isso aqui é muito interessante. Você vê para mim o áudio rapidinho para mim? Não sei se vai. Do microfone? Do Bluetooth. Do Bluetooth. Conectado. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Não está muito baixo aí.
jogar aqui rapidinho no Google. Ah, tá. Está conectado? Deixa eu ver se Tá vai no tocar Google. alguma coisa. Não, rapidinho aqui, cadê? Deixa eu só colocar esse vídeo aqui que é muito interessante. Esse vídeo aqui que o rapaz mostrou. Ele foi lá numa fazenda de trigo e lá ele achou joio. Né? Hoje é mais natural nascer mesmo, mas antigamente ele era semeado pelos inimigos mesmo. A pessoa não gostava de você e aí ele ia lá na sua plantação e semeava aqui, ó, esse aqui é o vídeo. Vamos ver. Não saiu aí, mas vai sair já aí. Não vai sair. Vamos voltar. A semente. Não saiu não? É as grãozinhas, né? Semente. Que pena, não saiu. Mas o som está alto aí? Não é esse não, é do Bluetooth. Vou enxergar aqui. Legal, né? Isso é bom. É aqui, ó. Eu vou ver aqui. Só peça aqui. Conectado para áudio. Aqui, ó. É o primeiro. É só passando para chegar aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. É esse. Não é daqui, não? Não, é aqui na frente. Ó, o trigo ele deu fruto, o joio não. Agora vamos lá. Rapaz, Não tem que botar, não. aplaudir diferente. Olha lá, espera aí, ó. Show do joio? Tá, esse aqui é o. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Vídeo diferente. Tem dois vídeos diferentes, é por isso que está dando esse erro aí. Deixa eu fechar o de lá. Não, acho que está sem áudio. Deixa eu fechar o de lá e eu vou levar esse aqui para lá. É muito interessante essa coisa aqui. Ao vivo acontece isso. Agora sim, dois irmãos conseguiram. Então lá. Esse é o joio. Olha lá, espera aí, ó. Show do joio? Tá, esse aqui é o. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. O trigo. Então lá. Esse é o joio. Esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Rodrigo. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Vendo? nenhum, papai. Ele não tem fruto, só aparece, ó. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O elemento nosso, ó. Ó, é que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, aplaudir de pé, hein? Grita, Satanás! Vamos achar o que agora? Mas O trigo, o joio da semente. ali ele não Aquele ali não deu, né? Aquele não deu. É porque alguns, tipo assim, a semente é pequenininha e é preta. E ela amarga. E se ela é colhida junto com o trigo, e quando ela só vai morrer, ela estraga o trigo tudinho. Ela amarga, ela é tóxica. Se comer muito, chega a fazer mal, empazina, estraga o fígado. Então assim, não é todo joio que produz, mas quando produz faz mal. Tanto que a regra para colher, primeiro se colhe o joio, vai lá, né, você identifica o joio, primeiro você colhe o joio, arranca ele para depois passar a máquina para colher o trigo. Não pode colher, tipo assim, meter a máquina para colher o trigo junto com o joio, não pode. Senão contamina, perde tudo. Então o que o fazendeiro faz? Manda os funcionários ir no meio da colheita, acha todo o joio que tiver, arranca todo ele para depois a colheitadeira vir e colher para não se perder o trigo. Então até na colheita tem que ter cuidado para não prejudicar o trigo. Entendeu? Mais ou menos. Entendeu? Então assim, mas qual que era a preocupação aqui? Jesus, ele falou, até tem uma coisa que era comum na época. Como foi dito, a pessoa ia lá e comprava o melhor semente de trigo que o dinheiro podia comprar.
Ele arava, preparava o campo, jogava a semente do trigo. Só que o inimigo, o vizinho lá, que não ia com a cara da pessoa, pegava os joios e semeava no meio. E isso trazia prejuízos muito grandes. E era comum. E a Bíblia diz que passou-se isso, e aqui nós vamos entrar agora aqui na mensagem, passando-se esse momento do trigo, a Bíblia diz aqui no versículo 36, vamos para Mateus 13, 36. Nós vamos começar então a estudar a palavra. 36. E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do inimigo, ou do maligno. Então vamos lá. Primeiro, Jesus vai explicar o que é o campo. E o campo, tem muita gente que diz: não, mas é porque no meio da igreja tem o joio e tem o trigo. E quando Jesus conta a parábola, ele não fala que a igreja é um local de plantação, mas ele diz que é o mundo. Então todo o mundo é o campo, é o local. Portanto que quando Jesus começa a parábola, ele diz o seguinte, que o dono, ele planta em seu campo a boa semente. Isso vai provar o quê? Que o mundo inteiro pertence ao Senhor. E no meio desse mundo inteiro, Deus plantou a sua semente. Foi a parábola do semeador, a primeira parábola que Jesus contou. Ele contou a parábola que o semeador saiu a semear. A semente é a mesma. Então, assim, quando esse mundo ele foi feito primeiro com a ideia de Deus de semear a boa semente. Se a gente ler o caso de Adão e Eva, a gente já vai observar o que o inimigo planta, né, no campo. O interessante dessa questão do campo, quando Jesus vem, quando Jesus nasce, o diabo tenta matar Jesus desde sempre, mas quando Jesus inteira os 30 anos, a Bíblia diz que ele é batizado, né, aproximadamente com 30 anos, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E a primeira tentação que Jesus passa é com o diabo. A Bíblia diz que é testado ali a sua fé. E o diabo lhe testa e lhe faz proposta. Se você perceber, depois que Jesus vence o diabo, em Mateus 4, Lucas vai dizer, lá no livro de Lucas, que o diabo o deixou por algum tempo. Então o diabo não afastou definitivamente. Por algum tempo o diabo se ausentou. E aí quando você começa a analisar o que acontece depois, como Jesus ele vai lá, transforma a água em vinho, né? Jesus ele cura um endemoniado. E esta questão do endemoniado vai explicar o campo ao mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a primeira pessoa que Jesus liberta, e isso não pode ser classificado como milagre, porque expulsar demônio não é milagre, né? Então eles trazem para Jesus um homem que está endemoniado. E Jesus vai lá e expulsa o demônio daquele homem. O primeiro embate de Jesus com os fariseus é essa expulsão. Porque eles olham e alguém pergunta: com que autoridade que você faz isso? Que você expulsa os demônios. E aí Jesus pergunta: eu vou te responder a sua pergunta. Se você responder a mim, diz: qual é a sua pergunta? João batiza com que autoridade? O batismo de João é de Deus ou é dos homens? Aí eles falaram: se eu falar que é de Deus, ele vai perguntar por que vocês não se batizam. E se eu falar que é dos homens, nós vamos arrumar problema, porque a multidão está crendo no batismo de João. Então nós não sabemos. Aí Jesus disse: então eu não vou te dizer com qual autoridade que eu expulso esse demônio. Mas Jesus fala assim: mas existe Jesus conta uma história. E aparentemente a história que
cuidando da casa, ninguém vai querer roubar o valente, porque ele está lá tomando conta. Mas se alguém quiser saquear os bens desse valente, o que ele tem que fazer? Tem que ir lá amarrar o valente. Ele tem que subjugar o valente. E enquanto o valente estiver amarrado, estiver subjugado, aí alguém vai lá e rouba os seus bens. Então, qual é a primeira coisa que Jesus fez? Ele amarrou o valente. Primeira coisa que Jesus fez foi vencer o diabo. Por quê? Depois que Jesus vence o diabo, agora pode fazer a obra de Deus. Agora você pode pregar o evangelho. Agora você pode expulsar o demônio, porque o diabo está preso. E a primeira coisa que Jesus diz, que o valente foi preso. E depois que o valente foi amarrado, que ele vem saquear o mundo. O que é o saque do mundo? São as almas, são as pessoas que Jesus veio chamar para o arrependimento. Enquanto o diabo não for vencido, não havia arrependimento, não havia salvação, não havia libertação. Por isso que nenhum homem foi capaz de salvar a humanidade. Só Jesus. Porque Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o maligno. E ao vencer o maligno, o mundo pode ser saqueado. É por isso que hoje, que a igreja, ela ganha almas. É por isso que você é liberto. É por isso que a sua alma está pronta, né, para o arrebatamento. Por quê? Porque Jesus venceu o diabo. Se Jesus não tivesse vencido o maligno. E aqui Jesus está dizendo que o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são as pessoas que aceitam a palavra, que aceitam a Jesus, que mudam as suas vidas. São pessoas que se convertem ao Senhor, que abandonam o pecado. Só que no mesmo campo, no mesmo mundo, existem os filhos do maligno. Existem aquelas pessoas que não aceitam a Deus, que não aceitam a Jesus, que não buscam a Jesus. São pessoas que sugam, são pessoas que aproveitam dos benefícios, porque você vê, o mesmo sol que bate no trigo, é o sol que bate no joio. A mesma chuva que Deus manda para abençoar o trigo, abençoa o joio e as ervas daninhas. Mas isso não vai fazer o joio se converter. Você vai ver que Deus ele abençoa tanto o justo quanto o ímpio. Que Deus abençoa as pessoas. Que quando Deus manda uma bênção para a tua vida, Ele vai abençoar aqueles também que não buscam a Deus. Lá no livro de Jó, capítulo 22, diz que na sua casa, até aqueles que não são purificados, serão abençoados por causa das suas mãos. Então Deus abençoa a tua casa, a sua família, Deus abençoa por causa de você. Então aqui Jesus está dizendo que o campo em geral é o mundo. E no meio desse mundo tem os filhos de Deus, mas também tem o filho do maligno. É por isso que você vê tanta maldade no mundo. E aqui no versículo 38 e 39, Jesus diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros serão os anjos. Então assim, tem os filhos de Deus. Tem muita gente que não gosta dessa pregação, quando a gente diz assim, tem os filhos de Deus e tem o filho do diabo. Tem gente que não gosta disso, mas é a realidade. Uns nasceram para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tem muita gente que não concorda com isso. Não tem o que dizer. Foi Jesus que falou. Jesus disse que no dia do arrebatamento alguns vão ressuscitar para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No meio do campo tem o trigo e tem o joio. Não dá para fazer essa separação. A ideia de Deus é o quê? Aquele que é justo, faça justiça a ele.
jogar ela lá no buraco. Ele não fica com ela e a pessoa que ela dá não. Tem gente que ele é tão maligno e tão mau que ele é capaz de fazer a maldade por besteira, assim, só por brincadeira. E a Bíblia diz que o ímpio comete a maldade e depois eles riem e limpam a boca e diz, não fiz mal nenhum. Então tem muita gente nesse mundo. Uns recebem a semente do reino, outros não recebem. Aí alguém diz, mas se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Aqui nós entendemos que não foi Deus que aplicou a maldade no mundo. Aqui nós entendemos que o erro e o pecado que há no mundo não foi Deus que plantou. Se a gente volta para o início, você vai ver que Deus fez o Éden. No Éden, Deus fez, colocou o homem, colocou a mulher e deixou eles lá. Deus os abençoou, dizendo, frutifica, multiplica e enche a terra. Mas aí veio o diabo com as suas astúcias e implantou o pecado no mundo. Então você vê que não foi Deus que criou a maldade no mundo, mas quem semeou o joio foi o diabo, foi o inimigo. Então não dá para mim dizer, não, mas por que tem maldade? Por que Deus não arranca a maldade? Eu já preguei sobre isso uma vez. Vamos lá, vamos participar do pressuposto que Deus decida hoje, eu vou tirar a maldade da terra e só vou deixar o justo. Vai sobrar quantos? Você entendeu? Você entendeu com isso? Você está entendendo? Então quando eu começo a dizer, mas por que Deus não elimina o mal? Se Deus for eliminar o mal, eu vou junto, porque eu sou pecador. Ah, mas ainda que eu sou bonzinho, mas o que é bonzinho? Será que bonzinho resolve o problema? Não resolve. Entendeu? Então, porque somos pecadores, então quando nós desejamos que Deus elimine o mal do mundo, nós vamos ser eliminados também. Então, assim, não dá para julgar, não dá para você conhecer o joio enquanto ele não produzir. Você vai conhecer o trigo pelaquilo que ele está produzindo. Quando alguém produz algo bom, é notório. O problema é que tem muitos crentes que não estão conseguindo produzir frutos dignos de arrependimento. O problema é que tem muita gente que ele está num campo, está no mundo, foi plantado, mas o seu fruto não é um fruto bom. E é isso que Jesus está dizendo, que vai chegar um dia que vai ser feita a colheita. E o ceifeiro vai colher baseado no fruto que a pessoa produziu. Mas pastor, peraí, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é de obra, para que ninguém se glorie. Como é que você está dizendo que os anjos vão fazer a colheita baseada no fruto, se a salvação é pela graça? Você já se fez essa pergunta? Alguém, mas se a salvação é pela graça, por que eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento? Se a salvação não vem de mim, não vem de obra, por que o crente tem que ser diferente do mundo? Alguém sabe responder o porquê? É natural. Os filhos da luz produzem luz. Você já viu um pé de manga produzir melão? Você viu um pé de limão produzir laranja? Ah, nossa, mas enxerta. Você enxerta, só que a galha que você enxertou produz a laranja. Mas quando que morre aquela de enxerto e nasce do cavalo, vai nascer limão. Porque geralmente eles usam limão rosa para fazer um cavalo para enxertar a laranja. Mas quando morre o enxerto, o que nasce é limão. Isso quer dizer o quê? Você é salvo? Sou, então produza frutos dignos de arrependimento. Ninguém aplaude um pé de goiaba porque produz goiaba. Você já viu alguém bater palma para um pé de goiaba? Ele produz goiaba. Não. Ninguém se assusta com um pé de manga produzindo manga. Eu vou me assustar o dia que chegar no pé de manga e tiver cajamanga. Aí eu vou levar um susto. O que é isso? O cristão, ele produz frutos dignos de arrependimento. Ele é salvo. E por que ele é salvo? Que ele produz. Eu não vou produzir
inclusive porque eu sou salvo. A salvação está dentro de mim. É por isso, tem gente que diz, pastor, ninguém pode dizer que ele é salvo. Então a Bíblia está mentindo. A Bíblia diz que se eu crer em Jesus Cristo, eu serei salvo. Mas como é que eu sei que eu sou salvo? Tem como saber que você é salvo? Tem. A Bíblia diz assim, o Espírito testifica no teu Espírito que você é filho de Deus. Então você sente no seu coração. Você sente na sua alma. É por isso que quando você faz alguma coisa que é pecado, e mesmo quando o pastor não pregou que é pecado, mesmo quando você nunca ouviu falar que é pecado, mas você faz alguma coisa errada, no seu coração alguma coisa diz, é errado. Você já percebeu isso? Às vezes você nunca ouviu ninguém dizer, tal coisa é pecado. Aí mas um dia você faz, e alguma coisa no seu coração diz, isso é errado. Às vezes a gente faz alguma coisa, tem gente que diz que é o subconsciente, outros dizem que a minha consciência está me acusando, não. É o Espírito Santo que está dizendo isso está errado, tem que mudar, tem que sair. Mas eu não contei para ninguém, eu só pensei. Você já teve pensamento que você foi repreendido? Um pensamento. Você já pensou alguma coisa, de repente alguma coisa, isso não é coisa de crente, não, rapaz. Já aconteceu com você isso? Isso é consciência? Não, é o Espírito Santo. É Ele que está dentro da sua alma dizendo, olha, está errado, tem que mudar. Não pensa isso, não fala isso, não faz isso. Por isso que a Bíblia diz, todo dia chamado hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Por quê? Porque você é trigo, porque você é salvo, e o salvo não quer dizer que ele não vai pecar, quer dizer que ele vai pecar, que ele vai errar, e quando ele errar, o Espírito Santo vai dizer, você está errado. Está errado, porque isso não faz parte da sua natureza. Você pode até fazer alguma coisa errada, mas isso não faz parte de você. Agora o ímpio não, o ímpio faz parte dele, a maldade. Está dentro do seu coração a maldade. Você vai perceber que daqui a pouco Jesus começa dizendo, então primeiro ele diz, o campo é o mundo. Quem planta boa semente é o filho do homem. Então Jesus está falando dele mesmo. Quem planta mal semente é o diabo, é o maligno. Né? O inimigo que semeou a mal semente é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Então as pessoas chegaram e disseram, Senhor, vamos colher esse joio. Jesus disse, não, deixa crescer. Porque se eu arrancar o joio, o trigo vai sair também. Então deixa que cresça junto. Porque vai chegar um dia que eu vou dizer aos ceifeiros, que aqui Jesus está dizendo que eu anjo. E veja só, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Deus, Ele é amor, Ele é piedoso, Ele é cheio de misericórdia, mas Deus não tolera o pecado. Tem os filhos da salvação, e infelizmente, é o filho da perdição. E não é eu que decidi isso, não é você que decide isso, não é meu pensamento ou a minha boa vontade que vai resolver isso. Aqueles que é de Deus, eles buscam a Deus. A Bíblia diz que a gente busca aquilo que é natural nosso. A Bíblia diz que tem uns que procuram, ele diz assim, tem por pai o diabo, porque ele é mentiroso desde a fundação do mundo. Quando os judeus queriam matar Jesus, eles diziam assim, vocês estão fazendo certo, porque vocês estão agindo na natureza do seu pai. Qual que é a natureza do seu pai? Destruir, mentir, enganar, roubar. Agora, tem uns que têm a natureza de Cristo. E essa natureza também é do seu pai, que é a bondade, a justiça, a graça. O verdadeiro cristão, ele é cheio de bondade, de amor, de misericórdia. Quando você vê um crente que não tem misericórdia, porque ele não é servo de Deus. João vem dizer que aquele que odeia o seu irmão é homicida, e o amor de Deus não está nele. E qual que é a prova que eu sei que Deus está em mim? Quando eu amo meu irmão. Se eu não amar meu irmão, o amor de Deus não está em mim. Então a característica do trigo, do cristão, a essência do caráter
agora eu aceitei Jesus e agora eu sou diferente. Por quê? Porque a natureza de Cristo brota em nossa alma, em nossa vida. Identificamos o joio e o trigo pelos frutos. Foi isso que Jesus falou. Pelo fruto que se conhece a árvore. É pelos seus frutos que você vai conhecer. É só nessa hora que dá para ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e esses colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Olha, Jesus está dando característica de quem é joio. Olha a característica de quem não é filho. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que são as pessoas dos ceifeiros, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai ser a separação. Ali, a Bíblia dá uma característica aqui. E ele disse que eles escolherão tudo aquele que causa escândalo. E o escândalo é um problema muito sério. Tem muita gente que se preocupa com uma coisa e omite a outra. Por exemplo, existem algumas regras na Bíblia que por elas não está escrito na Bíblia, as pessoas pintam e bordam. Ah, mas é que a Bíblia não diz. Ah, que a Bíblia não fala. Tá, mas Jesus falou assim, se alguém fizer tropeçar um pequenino, é melhor que ele amarre uma corda no pescoço, uma pedra e se lance no mar, do que fazer tropeçar alguém. Tem coisas que aparentemente não é pecado, mas isso vai escandalizar o irmão. E o fato de escandalizar o irmão já pode ser um problema para nós. Paulo diz assim, comer carne não é pecado. O fato de você comer carne trazer um escândalo que vai desviar o seu irmão, então para de comer carne. Paulo está falando no contexto dos judeus e dos gregos, porque uns comiam carne de porco e outros não comiam. E aí Paulo diz, aquele que come, não critica quem não come. Mas aquele que come, não fala, aquele que não come, não briga com aquele que come. Nós temos que entender que existe diferença, que existem situações. Cada família tem uma regra, cada casa tem um jeito, cada família tem um costume. Eu não posso ditar minha regra, porque quando eu quero separar o joio do trigo, eu crio um padrão. Você percebeu isso? A gente é cheio de padrão. Aí ele olha para o irmão e diz, aquele irmão não é crente não, mas por que ele faz isso, faz aquilo? Ah, aquela irmã ali não é crente não, porque ela faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E às vezes a gente começa a criar padrões tão rigorosos, que se eu for me enquadrar, nem eu me enquadro no meu padrão. Irmão, só Deus sabe quem está produzindo frutos dignos de arrependimento. Deus não mandou o pastor fazer a colheita. Quando os ceifeiros queriam colher, ele disse, não colha, deixa junto. No dia da colheita, eu vou mandar os anjos fazer isso. É Deus que decide. É Deus quem sabe da minha alma, da tua alma, do teu coração, da tua vida. Os únicos que conhecem a sua intimidade com Deus é Deus. Ninguém mais. Tem pessoas que a gente olha, julga, e a gente acha que aquela pessoa ali não vale nada, e se a gente for olhar espiritualmente, ela é muito melhor do que nós. Não dá para julgar. Não se julga um livro pela capa, não se julga um crente pela aparência, porque a única coisa que faz diferença entre a sua vida e a minha vida é a unção que está nela. A única coisa que faz diferença na vida do
cristão é a unção derramada pelo Espírito Santo. A unção faz diferença. Você conhece o crente pela unção dele. Está falando que ele anda gritando, pulando, plantando bananeira, chutando balde. Não. Não é isso não. Está falando da unção que tem, a essência do caráter do cristão. Cristão é diferente. Não só por aquilo que ele faz, que ele fala, mas pela essência do seu caráter. O trigo é trigo porque produz trigo. Você sabe que o pé de laranja, a laranja é doce, ou se ela é azeda, na hora que você vai colher o fruto. Não dá para saber olhando, não, aquele pé de laranja ali é bom, não. Esses tempos atrás eu fui ajudar meu irmão a fazer um frete, cheguei numa casa e tinha um pé de mexerica. Irmão, cheirava de longe. Eu já colhi um monte. Trouxe para casa. Irmão, o limão era mais doce do que ela. Não dá para comparar. É pelo fruto que você conhece a árvore. Não dá para você julgar, não dá para você condenar. Não é por isso que Jesus me chamou. Jesus não me chamou para condenar, para acusar, para contar. Ele chamou para pregar o Evangelho. Então ele está dizendo que o joio, ele é diferente na sua plantação. E o crente que traz escândalo, esse não vai ser recolhido no celeiro. Como aquele crente que escandaliza os outros. Vivemos uma época hoje que é difícil. E eu não sei como é que Deus vai julgar o padrão de trazer escândalo. Esses dias eu estava vendo um grupo de LGBT fazendo uma briga pelo casamento. Eles queriam que o casamento fosse feito na igreja evangélica. Um casamento de homem com homem e de mulher com mulher. Mas aí a pergunta é, eles vão aceitar Jesus? Não. Eles vão abandonar o pecado para servir a Cristo? Não. Você já se perguntou por que o pessoal do LGBT critica tanto a igreja? Se eles não vão vir para o culto, não, que é a realidade. Eles não vão servir a Jesus, não vão obedecer a Bíblia, nem vão ler a Bíblia, não está nem aí com a Bíblia. Mas o que eles querem causar? Quer causar um alvoroço. Conta essa história de um homem que ele roubou. Ele juntou uma equipe, entrou num banco e roubou um monte de pedras de diamante. Mas para ele, aqueles diamantes não tinham valor nenhum. Mas eles roubaram um monte de diamantes. E aí o exército ali saiu à procura desse pessoal para se pegar de volta. Aí diz que eles andando num local, eles viram um moleque, uma criança brincando com uma pedra de rubi. Aí mais adiante eles viram outra criança brincando com uma pedra de diamante. Aí eles falaram, mas não, vocês estão assim, passou uns homens aqui e jogou para nós. Eles não roubaram porque eles queriam o diamante. Eles roubaram porque queriam fazer um caos. Tem gente que arruma situações, que arruma problema, eles não estão nem aí com o que vai resolver. Não vai nem aí o que vai dar. Ele quer ver, arruma uma confusão, sai de mansinho, fica um monte de gente num alvoroço, e quem criou a confusão nem está aí. Está aí. É a mesma coisa de discutir uma política. Tem gente que briga por política, e o político não está nem aí, às vezes não sabe nem que ele existe. Tem gente que briga por futebol, e o jogador está ganhando milhões, ganhando o jogo ou perdendo o jogo, eles estão ganhando o salário deles e levando uma bolada, mas tem gente se matando, brigando, arrumando confusão em casa por causa do jogo de futebol. Então você percebe que tem muita gente que entra numa discussão que ele não sabe nem quando começou, nem se ela vai terminar, arruma uma discussão, separa uma briga por uma situação que não tem valor nenhum. Bom, peraí, você é trigo ou você é joio? Porque aqueles que é de Deus, eles vão se preocupar com as coisas que vêm do alto.
investido nas coisas que são espiritual. Eu entendo que nós somos brasileiros, nós somos patriotas e que nós queremos o melhor para o nosso país. Eu entendo que existem algumas pessoas que depositam a tua fé em homens, achando que fulano ou beltrano vai melhorar a situação. Mas a minha Bíblia diz que se Deus não cuidar da casa, em vão trabalha aqueles que cuidam. Quando o salmista escreve o Salmo 91, ele diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Porque se Deus não proteger tua casa, tua vida, a sua finança, ninguém vai proteger. Você percebe que hoje o mundo está um caos. O mundo está um caos. Se você começar a assistir os jornais e ver aqueles jornais que são um pouco mais sinceros, que tratam de finanças, por exemplo, você vai ver que as pessoas não estão mais investindo. As pessoas estão guardando dinheiro, ou outros nem têm mais dinheiro para guardar, porque nada é suficiente. Que quem tem o dinheiro, ele está preferindo não aplicar o dinheiro, não investir, mas guardar, porque eles não sabem o que vai acontecer amanhã no mundo. É uma insegurança jurídica, fiscal, não é só no Brasil, é o mundo. O mundo está passando por uma crise e tem crente que, graças a Deus, nem percebeu isso. Por quê? Porque Deus tem sustentado, Deus tem dado graça, Deus tem abrido porta, Deus tem criado situação. E no meio de todo esse caos, o cristão fiel está prosperando, está comendo, está bebendo, está pagando as contas dele. Passa assim por uma perda aqui, outra ali, aí ele ora, aí Deus abre a porta. Hoje eu estava lá em casa e a Andressa falou comigo: hein, venceu uma conta, tem que pagar. Eu falei: tem que pagar. Eu não tenho dinheiro. Eu tinha o dinheiro até cedo, mas aí me mandaram para mim que meu óculos ficou pronto, eu tinha que trocar o óculos, fui lá e busquei, gastei o dinheiro. E agora? Eu falei: agora eu tenho que esperar. Aí eu falei: Deus, eu tenho que pagar essa conta. Foi um cara lá em casa e me comprou um trem que está jogado lá já tem não sei quanto tempo, para mim não tinha valor nenhum. Se alguém me pedisse de graça, eu dava. O cara foi lá e me deu 300 conto. Eu paguei a dívida. Então assim, Deus, ele provê. Às vezes você está lá e você não sabe de onde vai vir, mas Deus vai lá e honra, abençoa, abre porta. Você vai reclamar do quê? Tem gente cometendo suicídio. Tem gente entrando em desespero. Tem cristão dentro da igreja que professa Cristo e vive num desespero constante. Mas não pode, eu tenho que confiar que o Deus que guarda está comigo. Que Deus cuida da minha vida. Eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo, que o meu Deus vai me ajudar. Lembra de Jó? Jó, seu Deus morreu. Ele disse: morreu não, morreu. Ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor está vivo e que em breve ele vai se manifestar. Olha o que ele disse: ainda que a minha pele seja consumida, na minha carne eu vou ver Deus. Ainda que a porta se feche, na minha prova eu vou ver Deus. Ainda que as coisas deem errada, na hora certa, Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar, a porta vai abrir e algo vai acontecer. Eu tenho que crer nisso. Jesus está dizendo que existe um povo que comete escândalo e que comete iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é ir na contramão da palavra. O que é iniquidade? É a Bíblia dizer que está errado e eu dizer que está certo. Um exemplo de iniquidade está lá no livro de Salmos. Se eu não me engano é 4, nem vou citar porque eu não lembro bem o texto. Mas diz assim: e mudaram a verdade de Deus em mentira. E os homens estão dando mais ouvido à criatura do que ao Criador. Isso é iniquidade. Eu confiar no meu amigo político e não acreditar em Deus.
Irmão, eu preciso de tal coisa. Você já orou? Eu orei, mas eu também falei com o meu amigo lá, o político, e ele falou que dia 10 vai resolver. Então dia 10 vai dar certo. O cara confia mais no político. É verdade. Do que em Deus. Ele nem ora mais, ele corre mais até do ar, porque o irmão falou que vai me ajudar, então eu estou descansado, porque tal dia o irmão vai me ajudar. Ó, o meu pagamento que é dia 25, então dia 26 você pode buscar o dinheiro. Você nem ora mais, nem faz, se Deus quiser, não, dia 26 você pode buscar, porque dia 25 eu recebo. Meu dinheiro não falha. E se falhar? Isso aconteceu. E eu falei que o cidadão não faz isso. Não. Ele não faz isso. Falei 3 vezes. Quando deu dia 5, cadê? Dia 6, cadê? Dia 8, você tem para emprestar? Falei, não, eu te avisei. Acontece. A Bíblia diz que uns se encurvam e caem, mas nós estamos de pé. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Nós temos que confiar em Deus. Ainda que eu sei que o dinheiro cai dia 25, mas se Deus quiser, vai estar lá. Pode acontecer imprevisto? Não, pastor, o INSS não atrasa. Irmão, pode não atrasar, mas se você confiar no INSS e não confiar em Deus, vai chegar no dia o dinheiro não vai estar lá. Deus segurou até dia 15. Porque eu tenho que confiar no meu Deus. Se é joio ou trigo, como que eu sei? Eu sei se eu sou joio. Eu sei se eu sou trigo. Pelo quê? Pelo fruto que eu estou produzindo. Por aquilo que arde dentro de mim. O que arde dentro da sua alma? Infelizmente tem muito cristão que arde o pecado na alma dele. Tudo que é ruim, tudo que é maligno, tudo que é desonesto, tem cristão que pratica. Ele é cristão. Então, mas se manifesta como cristão, né? Mas é aí que a gente sabe. Só tem uma cara. Só tem essa, não o joio, né? Só tem, lá dentro não tem. E se tiver, prejudica. Então assim, mas o cristão verdadeiro, ele não precisa de ninguém para dizer para ele sabe, porque o Espírito testifica no seu espírito que você é de Deus. Você sente no seu coração? Eu sou de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo manifesta em nossa alma. É isso que o Espírito Santo planta dentro de nós. Eu sou filho de Deus. E não é uma sensação só de bem-estar, não. Porque o cristão verdadeiro, irmão, que quando ele comete alguma coisa que está errado, o Espírito Santo não deixa passar em branco. O Espírito Santo acusa, aponta, faz ele sonhar, tira o sono dele, faz qualquer coisa. Mas até ele se consertar, o Espírito Santo diz, está errado. Agora tem gente que não está nem aí. Aí você olha, mas como é que aquele cara é crente e ele faz tanta coisa errada? Ele não é filho de Deus. Irmão, o filho de Deus é testificado na sua alma que ele é de Deus. É isso que é a missão do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou te mandar um Espírito que o mundo não conhece e não pode receber. O que ele vai fazer? Ele vai convencer você de 3 coisas. Primeiro, do pecado. Do pecado porque não crê em mim, disse Jesus. Então o Espírito Santo ele me convence do pecado. É pecado? É que está errado. Depois ele me convence da justiça. Você vê aquela sensação de justiça? Irmão, não estou dizendo da minha sensação de justiça. Eu não estou dizendo da sua sensação de justiça. Porque às vezes a gente está errado e a gente não acha que não é justo, né? Mas está acontecendo comigo, mas não é justo. Mas você está errado. Mas você quer que seja justo. Não. Sensação de justiça é quando acontece alguma coisa e você olha e diz assim, não, realmente, eu fiz errado, eu errei, eu pequei, eu não merecia isso. Eu cometi um erro, Deus é justo. E isso daí que está acontecendo é consequência do meu erro. Isso é sensação de justiça. Não é a minha justiça, porque a verdade é que nem a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso não é absoluto. Não é absoluto. Por quê? Porque todo mundo tem a sua verdade. Até o mentiroso tem a verdade dele. Você conhece algum mentiroso? O cara mente, ele chega a brigar pela mentira dele. Você está vendo que o cara está mentindo e ele briga, ele arruma confusão, ele aposta na mentira que ele está contando. Por quê? Porque a mentira que ele está contando é verdade para ele.
dizia aos judeus que criam nele: permaneça em mim, a minha palavra permanecerá em vós. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade me libertará. Sem Jesus não tem verdade. Se Jesus não entrar na sua vida, no teu coração, na tua alma, no teu pensamento, se Jesus não for o Senhor da sua vida, não há verdade. Porque a verdade não é uma coisa, a verdade não é um pensamento, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa chamada Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Se você tiver Jesus, você tem a verdade. Ninguém te engana. Você percebe que às vezes vai acontecer alguma coisa, alguém vai te enganar, aí você pode até cair, porque às vezes você cai porque você dá um voto de confiança. Mas você já percebeu? Você está fazendo alguma coisa e algo no seu coração, isso é mentira, isso vai dar errado. Mas a pessoa é tão gente boa, mas algo no seu coração diz: não, isso aí está te enganando, esse negócio aí não está certo. Você já percebeu isso? Você vai fazer algum negócio, e às vezes você está fazendo um negócio e algo no seu coração fala: ó, pesquisa mais isso aí, olha mais isso aí, presta atenção. Já percebeu? Já aconteceu com você isso? Está fazendo alguma coisa, tratando alguma coisa com alguém? Eu toda vez que vai trocar o óleo desse carro, nunca tenho peça para ele, né? Glória a Deus. Então eu já compro antes e já levo o óleo, levo os treinos todos deles. E falo para o menino: eu quero que você tira e coloque. E eu fico perto, porque esses dias eu fui passando para trás. E o abençoado, eu vendo que o cara estava me passando para trás, eu estou olhando, eu continuo vendo o cara colocando o óleo errado. Eu não saí, eu só virei a esquina, o carro morreu. E eu fazia para caminhar. Voltei lá até, tranquei no meio da rua, acendi o pisco e voltei lá. Cheguei ali e falei com ele: moço, o carro está lá, você vai lá e conserta? Porque se eu levar multa, eu volto aqui. Aí, não sei o que eles fizeram lá, sei que botaram o carro, ergueram ele lá mesmo na rua, pelo caminho, e tiraram aquele óleo dele, colocou o meu. Aí passou uma arma que tem lá e colocou o óleo certo. O carro ligou, caminhei, estou até hoje. Tá. Quando eu saio de lá, depois de uns 2, 3 dias, ele começou: você liga, ele não. Aí eu voltei nele, falei: isso aqui é culpa sua e você vai consertar. Dentro de mim eu sentia: não deixa ele mexer. Não, por 3 vezes. E eu voltei com o carro pior que tá. Eu deixei o cara mexer. Então, Deus, dentro de nós, o Espírito Santo, ele não nos deixa enganar. A gente pode até por algum momento, assim, pela emoção da vida, a gente não presta atenção, o negócio vai chegando uma hora, e o Espírito Santo vai te alertando: isso é errado, vai te abrindo os olhos, vai te mostrando coisa. E o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. Ainda que Deus joga pimenta no olho dele, para ele ver, ele não quer ver. Aí a pessoa está dando prejuízo, a pessoa está mentindo, está enganando. Algumas amizades com falsidade. Porque até na amizade falsa Deus mostra, já percebeu? O cara começa a vir na sua casa, começa a mentir, enganar, daí algo no seu coração começa a te tentar abrir os olhos. Aí você: não, mas a fulana é meu amigo. Depois você descobre o tamanho da cobra que você estava criando. Então, assim, o joio produz a coisa maligna. O trigo produz coisa boa. E aí Jesus diz assim: e lança-nos na fornalha do fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então o justo resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Então, assim, dá tempo de mudar de vida? Sim. Dá tempo. Dá tempo de se consertar? Dá tempo. A Bíblia diz assim: antes de Caim matar Abel, para nós terminar, antes de Caim matar Abel, a Bíblia diz que eles oferecem um culto. A Bíblia diz que Deus se atenta para a atitude de Abel, mas Deus reprova a atitude de Caim.
E aí Deus vai para Caim, irmão, Deus falou para Caim. Ele falou assim, Caim, o pecado bate a tua porta. O diabo está querendo fazer o meu. É seu dever dominar esse pecado. Ele vira as costas, fica bravo, vai lá e mata o irmão dele. Mas antes Deus tinha dito para ele, o pecado jaz na sua porta. Ele está querendo te cilandar contigo, está querendo destruir a sua vida. Então é seu dever controlar isso. Nós somos cristãos. Não vou dizer para você que nós temos uma vida perfeita, porque não temos. O pior erro do mundo é o cristão achar que a vida dele é perfeita e diversão, porque é mentira. Mentira, somos pecadores. Regenerados, mas somos pecadores. Pecamos, pecamos. É uma luta constante, cada dia é difícil. É difícil, irmão. Tem coisa que a gente nem queria, quando a gente olhou, a gente já fez. É normal, pecado acontece na minha vida, na sua vida. Isso é normal, Jesus nunca me condenou por isso. Porque a Bíblia está dizendo que quando eu pecar, eu devo confessar meu pecado. Eu devo orar a Deus, eu devo começar de novo. Não é esconder o pecado, amontoar ele, não. Então eu vou orar a Deus, eu pequei. Me perdoa. É confessar o pecado, é tentar não pecar, mas se pecar não tem problema não, pequei. Ó Deus, o Senhor viu que eu não queria, mas aconteceu, me perdoa. E vai consertando a vida. Mas pastor, isso não é abuso? Não. A Bíblia diz que 70 vezes 7 no dia você pode perdoar. Você entendeu isso? 70 vezes 7 num dia você pode perdoar. Isso mostra que nós somos falhos, que a gente peca, que a gente desobedece. No dia do juízo, para nós terminar a mensagem aqui, no dia do juízo, o pecado não será desculpa para ninguém diante de Deus. Aí eu pequei, eu sei que você pecou, mas não está lá o perdão, não está lá disponível. O perdão está disponível. Eu posso pedir perdão, eu posso perdoar. Eu sou trigo. Eu não posso guardar mágoa no meu coração, não posso guardar rancor, ainda que as coisas são difíceis, ainda que o problema é difícil, mas eu sou trigo. Você é luz, você é crente, você é servo de Deus, independentemente do seu jeito, independentemente da sua, vamos dizer, cada um tem postura. Não bem a postura, mas a questão seria quase isso, do seu gênio, né? Você pode ser nervoso, estressado, você pode ser calmo, você não é melancólico, você pode ser agitado, você pode ser o que for, você pode ser sanguíneo, você pode ser normal. Lembra de Zípora, a esposa de Moisés? Meu irmão, aquela mulher era brava demais, aquela mulher era nervosa demais. A mulher de Moisés era tão nervosa que quando ela percebeu que Deus ia matar Moisés e o filho dela por causa da circuncisão, ela nem esperou chegar no lugar, ela pegou uma pedra, cortou o prepúcio do menino e fez circuncisão ali. Tem gente que é meio nervoso, meio bravo, mas isso não muda o fato que ele é servo de Deus, que ela é serva de Deus. Isso é normal. Nem todo mundo tem o mesmo gênero que eu. Nem todo mundo é que nem eu, que prefere ficar calado. E quando estoura também não sabe como é que é. Entendeu? Nem todo mundo tem irmão que ele é bravo, que ele se estoura por qualquer coisa. Mas isso não muda o fato que ele é crente, que ele é servo de Deus. Cada um tem seu jeito. A Bíblia diz assim, em todo tempo seja alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Imagina uma cena, eu vou parar em nome de Jesus. Imagina uma cena, para pensar, fecha o olho e pensa assim comigo. Imagina Jerusalém. Porque você imagina o templo, onde as pessoas servem a Deus. Aí você imagina agora, na frente do templo, os viajantes chegando para comprar a sua oferta. E não era pecado, não. Podia comprar a oferta. Se você morava longe, você não podia trazer um cabrito, chegava lá perto do templo, você podia comprar um cabrito para dar de oferta no altar. Agora imagine um homem chegando lá com um chicote na mão, xingando todo mundo, batendo em todo mundo, chutando as barracas. Imagina. O que
que você pensa desse homem? Ele é doido. Olha o meu olho. Esse homem é Jesus. Até Jesus ficou estressado. Até Jesus ficou bravo quando ele viu alguma coisa errada na casa de Deus. Isso é normal. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Fica com raiva, mas não joga o celular na parede. Fica com raiva, mas não joga a panela de ninguém. Chega com raiva, mas você é humano, irmão. Você vai pecar. Eu não estou te dando liberdade para pecar, mas você vai pecar. Então, quando você pecar, reconheça que você errou. Seja trigo. Não guarda mágoa. Não acumula coisa errada. Está errado, se conserte. Venha para a presença de Deus. Bom para mim é se aproximar de Deus. Porque Deus é fiel. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor lançou uma boa semente. Deus, que nós possamos ser esta boa semente. Mas Deus, eu vou pegar a oração de Davi, quando ele orou e disse, Senhor, sonda-me, porque o Senhor me conhece. Há caminhos tortos em minha vida. Arranca eles. Senhor, nos ajuda a ser crente. Nos ajuda a ser sal, nos ajuda a ser luz. Ó Deus, cometemos erros, pecamos. Isso faz parte da velha natureza que está dentro de nós. Mas nesta noite eu estou aqui diante do Senhor. Me ajuda a te servir. Ajuda a sua igreja a te servir. Papai, nos capacita, nos dá força, nos anima, nos fortalece. Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E o Senhor nos escolheu, e a tua palavra diz que não foi eu, não foi nós que te escolhemos. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos nomeou para que nós produzisse fruto e que nosso fruto permanecesse. Então, em nome de Jesus, fique conosco. Perdoa os meus pecados. Sara o meu coração. Sara a minha mente. Sara a minha alma. Tudo aquilo que há em mim que não agrada o teu Espírito. Arranca, Senhor, do meu coração. Me revela, Senhor, o que eu devo fazer para melhorar a minha vida, para te servir. Nos revela, Senhor, nos mostra aquilo que está de errado, aquilo que pode ser consertado e aonde temos que consertar. Nos dê humildade para receber a sua palavra. Nos dê, Senhor, graça para aceitar os teus ensinamentos. Porque a única coisa que eu quero é estar contigo, Senhor. Meu Deus, então, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso. Ou somos joio, ou somos trigo. Isso está dentro de nós. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre fé. Como um grão de mostarda. Não do tamanho, tá? Como um grão de mostarda. É natural, né? Já falamos muito disso, que a fé tem que ser do tamanho, mas não é do tamanho, é como um grão de mostarda. E nós vamos falar sobre isso. Como que é a fé? Dá para explicar? Dá. Dá para entender a fé? Dá. Vamos falar sobre a diferença entre fé e esperança. Porque tem gente que é cheio de esperança e acha que é cheio de fé. Tem uma diferença. Ainda que a linha é muito fina, mas tem uma grande diferença entre ter fé e ter esperança. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, quinta-feira é o encerramento da campanha. Vai ser uma bênção. Vai ter um monte de cantor aí. Eu acho que todos os cantores que vieram nas campanhas parece que vai estar aqui no último dia. E a pregadora vai ser que pregou no primeiro dia da campanha. Né? Eu não lembro quem, acho que nós temos chamado Conceição, se eu não me engano. Eu não sei, eu sei que até amanhã você vai saber tudo certinho. E o culto vai começar às 7 horas. Tá bom? Na quinta-feira vai começar às 7 horas. Domingo,
Domingo é culto de Santa Ceia. Domingo é culto de Santa Ceia. Eu vou estar em Pimenta Bueno na sexta-feira. Eu vou pregar sexta e sábado em Pimenta. Aí de manhã eu vou vir embora para não chegar em tempo para o culto da noite. Mas o culto começa às 7 horas da noite. Tá bom? Só trabalho no domingo, né? Só trabalho no domingo. Eu pedi para você dirigir o culto, mas o horário não bate. Mais ou menos. Mas não parece conversa. Qualquer coisa, se eu dar uma esticada lá, eu consigo. Mas domingo é culto de Santa Ceia. Tá bom? E Deus vai nos abençoar. Irmãos, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, nós vamos comprar um cimento e um pouco de tijolo para os irmãos trabalhar no sábado. Eu não estarei trabalhando, mas vai ter uns irmãos aí trabalhando sábado. Então, se você quiser trazer um café aí, um suco, enfim, traga aquilo que você traz quando eu estou aqui, tá? Não traz coisa diferente não, porque eu não vou fazer não. Então, você coloca de pé, você não vai comunicar a oferta, tá bem? Em nome de Jesus. E depois nós vamos estar orando e abençoando em nome de Jesus. Irmãos, eu peço oração pela congregação de São Lourenço, como eu já falei aqui, né? Vai inaugurar uma nova igreja em São Lourenço, para a glória de Deus. Pode passar, em nome de Jesus. Vai inaugurar uma nova igreja, tá? Encontramos um local lá, 40 quilômetros depois de São Lourenço, com mais de 30 irmãos abandonados, lá sem pastor, sem ceia, há mais de 3 anos, inaugurar a igreja. Domingo vai ser o primeiro culto, eu não vou estar lá, mas ora aí, os irmãos, ora para Deus abençoe o primeiro culto lá, e depois a gente vai trazer a novidade em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus, obrigado por tudo, obrigado por ter nos trazido, eu te peço, leva-nos em paz até o nosso lado, livra-nos do mal, do acidente, da serpente e do homem sanguinário. Quando nós chegarmos em nossa casa, que tudo esteja na tua paz, é o que pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde e te proteja, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te dê paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e tua casa. Você pode dizer amém? Para terminar, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.